Saudações a todos com a graça e a paz do Senhor. Aparências. Viver de aparências. Farisaísmo, hipocrisia. Não há nada de novo debaixo do sol. Vamos para mais um encontro para aprender o que a palavra nos ensina quanto a viver aquilo que praticamos e não mostrar aquilo que não temos em nossa essência. Diz o seguinte, a palavra do Senhor em Mateus capítulo 15, versículo 8. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Cristo estava citando o profeta Isaías diretamente nessa passagem. Em Isaías capítulo 29, versículos 13 e 14, diz o seguinte, a palavra do Senhor. Eis que assim declaro o Eterno, visto que este povo se chega junto a mim apenas com palavras, porém sem atitudes, e me honra somente com o mover dos lábios, enquanto o seu coração está muito distante da minha pessoa. E a adoração que me prestam é constituída tão somente de regras e doutrinas criadas por homens. O que me resta é continuar a mostrar a esse povo maravilhas e feitos assombrosos, a fim de que o conhecimento dos seus sábios pereça e a inteligência dos seus pensadores se desvaneça. Ou seja, essa doutrina de homens, essas doutrinas criadas por homens, só restava ao Senhor esperar que essas gerações perecessem, junto com esse conhecimento efêmero e pequeno que a humanidade pode produzir. Somente um coração inclinado a servir a Deus, inclinado a honrá-lo com atitudes, é que perdura. Somente um espírito quebrantado pode viver a palavra de Deus, pode pregar com um exemplo. Em Mateus capítulo 7, versículos 17 e 18, a palavra diz que pelos frutos vocês os conhecerão. É possível por acaso alguém colher uva dos espinheiros ou figo das ervas daninhas? Assim sendo, toda árvore boa produz bom fruto, mas a árvore ruim dá maus frutos. A árvore boa não pode dar frutos ruins, e nem a árvore ruim dá frutos bons. Não adianta a pessoa ser somente uma excelência. Não adianta a pessoa fazer a diferença somente em público. Não adianta a pessoa somente falar. O comportamento, a essência, o pregar com um exemplo, o viver aquilo que prega, é que demonstra o verdadeiro cristão. O verdadeiro evangélico, ou seja, o portador da boa nova, ele não só fala da salvação, ele vive a salvação, ele compartilha a salvação, ele vive em serviço, assim como Cristo veio para servir. Essa é a característica do verdadeiro convertido. No mais, é só palavras. São pessoas que honram com os lábios e até falam bonito, mas o coração está longe do Senhor. Em Mateus capítulo 3, versículo 8, João Batista diz aos fariseus, produzam frutos dignos de arrependimento. Mostrem os frutos dos seus arrependimentos. Não adianta só vocês dizerem que se converteram, não adianta só vocês falarem que agora são cristãos, não adianta agora vocês só frequentarem uma igreja. Vocês têm que produzir fruto e fruto de arrependimento. Isso é mudança de comportamento. Isso é mudança de atitude. A essência do Espírito passa a agir na nova criatura. Já não somos mais que vivemos, mas Cristo que vive em nós. E aí o versículo 9 continua. Não presumam por vocês mesmos dizendo, agora temos por pai Abraão. Ou seja, não fiquem só dizendo, agora eu sou filho de Deus. Não, vivam como obediência. Vivam como filhos. Se invocamos Deus como pai, temos que obedecê-lo como filhos. Não adianta só falar, temos que agir. Do contrário, estaremos apenas repetindo aquilo que o profeta Isaías já profetizou 500 anos antes de Cristo, aproximadamente. Estaremos honrando a Deus apenas com os nossos lábios. Em Lucas capítulo 6, versículo 46, o nosso Senhor diz o seguinte, e por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não praticam o que eu vos ensino? O que é que Cristo nos ensinou? Vou só pincelar aqui, porque senão o vídeo vai ficar com horas e ainda vai faltar detalhes. Mas antes de tudo, como exemplo,
as orações, a postura, o jejum, mas principalmente as orações. Contaremos na palavra inúmeras vezes o nosso Senhor Jesus Cristo orando. A palavra diz em várias narrativas, em vários momentos, e o Senhor Cristo estava orando, e Cristo se retirou para orar, e Cristo se afastou da multidão para orar. Ora, se o nosso Senhor se dedicava à oração, quem somos nós para achar que vamos fazer a diferença sem fazer o mesmo? É diante de Deus, é em humildade diante dele que nós aprendemos a intimidade e aprendemos a reconhecer a voz de nosso Pai. Não é somente com palavras, mas com atitudes. Outro momento em que Cristo ensinou abundantemente, o Sermão do Monte. Lições ali que cabem horas e horas de ensinamento, cabem vida inteira de ensinamento em todas as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, em toda a palavra de Deus a qual nós temos acesso. Cabe uma vida inteira de ensinamento e de vida prática. E outro detalhe, mais uma outra passagem, Cristo disse: "Mais um mandamento vos deixo, amem uns aos outros, como eu vos amei." São ensinamentos. São ensinamentos. Não adianta chamar Senhor, Senhor, e não obedecermos aquilo que o nosso Senhor nos ensina. Temos que ter uma vida prática, temos que ter uma vida de exemplo, temos que ter uma vida com postura e não só falar. O cristão verdadeiro é reconhecido pelos frutos e frutos de arrependimento. Diz o seguinte, em Mateus capítulo 7, versículo 21, "Nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus." Não é só dizer Senhor, Senhor, oh, aleluia, levanta as mãos e vai para o culto e ora e canta e louva e aparece e está ali arrumadinho, mas no dia a dia, no seio familiar, no dia a dia, no ambiente de trabalho, nas escolas, no dia a dia, no linguajar, no falar, no agir. Não existe fruto de arrependimento, não existe mudança, não existe o surgimento de uma nova criatura. Produzimos frutos e frutos de arrependimento. Um exemplo disso está no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 28 e 29. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: "Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário." Ou seja, metanoia, dê meia volta. Se arrepender não é só aquele remorsinho aqui, aquela coisinha que fica incomodando e depois a gente está cometendo a mesma coisa de novo. Arrependimento envolve mudança total de postura e atitude. Se você caminha numa direção e se arrepende, você tem que caminhar na direção oposta. Metanoia, meia volta. Mudança de vida, fruto de arrependimento com um exemplo. Não é só falar. Temos que... Não adianta a gente se iludir dizendo agora, não, agora eu sou filho de Deus, agora eu sou crente, agora eu sou evangélico, agora eu sou cristão, agora eu faço, eu aconteço. Se você não vive, você estará somente se iludindo, como diz a palavra do Senhor. O versículo 29 diz: "Não saia da sua boca nenhuma palavra que cause destruição, mas somente aquilo que seja útil para a edificação, de acordo com a necessidade, a fim de que comunique graça uns aos outros, a fim de que comunique graça a todos aqueles que ouvem." A nova criatura, até o seu falar agora é diferente. A palavra que sai da nossa boca é somente para edificação. A palavra que sai da nossa boca é só aquela que é suficiente de acordo com a necessidade. É aquela palavra que ela só é dita se necessária, ela só é dita se for útil, ela só é dita, ela só é falada para comunicar graça àqueles que ouvem. A palavra que sai da nossa boca não é eu agora sou filho de Deus, não, até o nosso falar é apenas para comunicar, é apenas para mostrar que somos uma nova criatura até no que falamos. Nossas atitudes tem que mudar. O encontro com Cristo
é seguido de mudança. E mudança verdadeira, não para todos, infelizmente. Tem pessoas que vão ter um encontro com Cristo e não vai ter, e só vão querer dele aquilo que lhes agrada, aquilo que lhes é suficiente para aquele momento. A exemplo disso temos os 10 leprosos, onde somente um voltou, os outros 9 só queriam a cura. O endemoniado que mudou de vida e passou a pregar para sua família e ter sobre si a responsabilidade de pregar esse evangelho àquela localidade que ele vivia. O homem que outrora vivia no cemitério se alimentando de cadáver, agora estava limpo, são e pregando a palavra de Cristo. Mudança total de vida, mudança de atitude. O aleijado que levantou, tomou o seu leito e andou. Os cegos que foram curados. O leproso, aquele que voltou. A mulher do fluxo de sangue. A mulher adúltera. A mulher samaritana. Todas essas pessoas saem da presença de Cristo, mas Cristo permanece no coração e na vida delas, inspirando mudança de atitude, não vivendo mais essas pessoas, não vivendo mais eu, mas Cristo vivendo através de mim. As pessoas que pretendem viver de aparência, elas podem até ter algum sucesso, mas será somente aqui. Um dia a trombeta toca e o meu maior pesadelo seria ouvir: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não te conheço. Podemos até viver enganando os nossos irmãos, nossa comunidade, nossos amigos de emprego, faculdade. Podemos até bancar o santarrão por algum tempo. Mas o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, sabe exatamente aqueles que o honram com os lábios, aqueles que têm o coração transformado por Ele, aqueles que têm a vida de uma nova criatura, aqueles que já nem vivem mais, mas que Cristo vive através dele. Esse é o meu desejo e a minha oração para a minha vida, para a tua vida. Que você produza frutos e frutos de arrependimento. Que você entenda que servir a Deus é agir, é atitude, não só palavras. Falar, até um papagaio fala. Que possamos ir além das aparências. Que possamos ir além dos lábios. Que possamos honrar a Deus com o coração. Que possamos estar achegados a Ele, juntinhos, em comunhão. Primeiro passo para isso é uma vida de oração. Pelo menos assim o nosso Senhor Jesus Cristo fazia. Uma vida de oração, de dedicação, de servidão. A sua comida era a vontade do Pai. Que já não vivamos nós, mas que Cristo viva através de nós. Deus nos abençoe. Que possamos ter o coração quebrantado. Que possamos sepultar a velha criatura. Que a nova criatura possa surgir. E que tudo se faça novo na minha e na tua vida. Deus te abençoe em nome de Jesus. Até o nosso próximo encontro.